Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos a mais um De Olho na História. Agora a gente vai falar da década de 20 e década de 30. O que aconteceu? Na década de 20 até a década de 30 teve um declínio nas oligarquias, que era aquela coisa da República Café com Leite que tinha, e estamos na época da ruína desse modelo. Tá? Bom, o que aconteceu de mais importante? Gente, a Semana de Arte Moderna de 1922. 1922 foi. Depois eu vou falar um pouquinho mais especificamente da Semana de Arte Moderna. Mas o ano de 1922 foi considerado o ano que não terminou. Teve o confronto dos 18 do Forte, que foi os genes do tenentismo. Teve a Semana de Arte Moderna, como eu falei, que o Brasil ele precisava do quê? De uma arte genuinamente brasileira, nacional. Os artistas eles eram vaiados pelas oligarquias. E eles adoravam isso. Por quê? Porque era justamente o que eles não queriam, que continuasse essa república café com leite, ou Minas ou São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, e o resto do Brasil. A gente quer uma coisa nova, inclusive na política. O que os oligarcas não queriam, né? Pensa. Não vão querer, né? Não gostaram dessa ideia. Também foi a fundação do Partido Comunista. O Arthur Bernardes, que foi o próximo presidente, ele falou mal dos militares. E ele tinha uma fama de fraco. Mas ele governou muito, assim, tipo, severamente, de 1922 a 1926. Ele decretou estádio de sítio. O que é estádio de sítio? É sem oposição. Então, o que aconteceu? Pensa, não tinha oposição. Praticamente é uma ditadura, né? Coluna Paulista em 1924. Coluna Prestes de 1925 a 1927. Em 1927 foi o fim do regime oligárquico, tá? Que eram os ricos cafeicultores no poder. O Washington Luiz foi de 1926 a 1930, ele suspendeu o estádio de sítio e implantou a lei celerada. O que é? É a perseguição aos comunistas. Só que o que eles consideravam comunistas não era todo mundo que fosse da oposição. Todo mundo que fosse da oposição era considerado comunista. Não importava, que punha tudo no mesmo saco e ó, comunista, e daí tinha desculpa para perseguir todo mundo. Isso abafou a coluna Prestes, tá? A Minas rompe com São Paulo e se aproxima de quem? Do Rio Grande do Sul, tchê. E da Paraíba, formando a Aliança Liberal, que tinha como quem representante? Getúlio Vargas, e o vice era o João Pessoa. Eles eram a oposição. E o Júlio Prestes, não o Luiz Carlos Prestes, Júlio Prestes era da situação, tá? Prestes vence. Então o Getúlio perdeu. Logo viria a Revolução de 30. João Pessoa é assassinado, tá? O vice do Getúlio Vargas, desde aquela época, gente, a importância do vice, vocês sabem hoje o que a gente tá acontecendo com a gente, né? Aff, Maria, nem comento. João Pessoa é assassinado e o povo começou a revolução na rua. Tá? O povo começou, como o Getúlio era muito esperto, ele falou, já que o povo tá fazendo a revolução, vou nessa, né? Vou junto. Bom, a era Vargas, na primeira parte, foi do governo provisório e constitucional, de 1930 até 1937, tá? O governo provisório foi de 1930 a 1934, depois foi o constitucional, tá bom? Então, as primeiras medidas, ele fechou o Congresso, suspendeu a Constituição, instalou interventores à frente dos estados. Ele foi indicado e não, eles eram indicados e não eleitos, tá? Aquele cargo de confiança que a gente conhece muito bem. E eles eram todos militares. E ele tinha uma estratégia que era a seguinte: por exemplo, se eu tô no Paraná, o militar que vinha aqui era de outro estado, para não ter bairrismo, tá? A economia, o Getúlio deixou bem claro, ia atender o café, os cafeicultores, pela última vez. E ele desenvolveu na política o quê? O sistema populista, que era agradar o povo para manter o povo
sob controle. Começou, mas deram muitas coisas pro povo, nesse sentido de as leis trabalhistas foram dessa época. Em 1932, Vargas enfrenta e vence a Revolta Paulista, aonde, por causa da ditadura, tinha muito abuso de poder e estudantes foram mortos. Sempre a corda arrebenta, né, gente? Pro lado mais fraco. Bom, ele São Paulo exigia um interventor civil e paulista. E em 1934 foi feita também a Constituição, uma nova Constituição. Então, em 1934 foi feita uma Assembleia Constituinte, a nova Constituição, e com novidades. Voto secreto. Gente, 1934, só então, o voto feminino. Que vergonha. Olha, veja isso, mulheres. Vamos pensar. Instalação do ensino público primário gratuito, 1934. Tá? Isso daí era o governo provisório. Daí o governo constitucional, Vargas não queria sair do poder. Então ele teve choque com quem? Com AIB, Ação Integralista Brasileira, que era o nosso nazismo, nosso fascismo, dirigido por Plínio Salgado. E também a esquerda. A esquerda, tanto com a direita quanto a esquerda, tinha um choque com o Vargas. A esquerda era a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que também queria contrariar Getúlio. Ele era da Aliança Nacional Libertadora, eram vários grupos juntos, vários tipos de pessoas, sabe? Todo mundo fazia oposição. O crescimento da Aliança Nacional Libertadora assustou o Vargas. E ele conseguiu ler uma carta de Prestes dizendo que todo o poder deve ser dado ao ANL. Nisso ele enlouqueceu de medo e partiu para fazer a Lei de Segurança Nacional. Ele extinguiu, acabou com a ANL. Só restou então o que? O Partido Comunista. Então teve o que? A intentona comunista, que também foi abafada por Getúlio Vargas. E daí começou a surgir o que? O Estado Novo, o Estado de Sítio. Uma coisa que se destacou no Estado de Sítio foi o Plano Cohen, que serviu de desculpa para a instalação do quê? Da encomendou esse plano por um general, que era Olímpio Mourão Filho, que foi líder da ditadura militar no futuro. E essa carta dizia que existia o quê? Uma ameaça vermelha. Então, morte a todos os vermelhos. Só que a oposição era várias pessoas, era uma desculpa esfarrapada para matar todo mundo. Tá? E daí então começou a ditadura Vargas, o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, mas isso daí nós vamos falar mais no próximo De Olho na História, que é de 1940 a 1950. E daí a gente finda o De Olho na História 2017. No ano que vem a gente vai falar sobre 1960 até os anos 2000, se tudo der certo. Uma coisa que eu queria falar antes de terminar é sobre o modernismo. A primeira fase do modernismo, de 1922 a 1930, é considerada a fase da destruição. Semana de Arte Moderna não foi a semana inteira, foi apenas 3 dias. Era uma discussão em torno do que é arte moderna. Era uma união de várias artes, diferentes artes. E comemorava também, era uma reflexão sobre o que? 100 anos da independência política do Brasil, 1922, 1822, entenderam? Queria independência o que agora? Cultural do Brasil. A gente já teve independência política e tal. A gente quer a independência cultural do nosso país. As características do modernismo: rompimento com o passado, rompimento com todos os símbolos, deboche, ironia e paródia. Então, orientação era revolucionária, radical, conhecer e adaptar. É isso. Movimento, conhecer e adaptar o quê? Os movimentos de vanguarda que já estavam surgindo na Europa. Bom, primeiro, a liberdade de expressão. Segundo, o verso livre, cotidiano, dia a dia vieram a fazer parte da arte. O dia a dia, gente, vamos colocar na arte.
quem é o nosso povo, quem é o povo brasileiro, vamos colocar na arte, não vamos ficar apenas falando de uma elite e tal. Valorização da língua, da linguagem coloquial, tá? Então tudo isso, primeira fase. Daí na segunda fase, que foi de 1930 a 1945, foi o que considera-se a maturidade do modernismo, que era eliminar os excessos de radicalismo sem abandonar as conquistas. Então o que voltaram? Voltaram temas tradicionais que são resgatados, entende? Tá? Então eu falei aqui por cima, eu não sou professora de história, mas eu pesquisei, né? Vou deixar os vídeos, os links dos vídeos na descrição. Vão lá, deem uma olhada, é muito interessante você saber o contexto de alguma coisa que você esteja estudando, porque assim você consegue entender melhor as coisas, tá bom? A educação, eu deixei um pouco de lado a educação, por quê? Porque a literatura, a partir de 1920, com a vinda, com o aparecimento, com o surgimento de Monteiro Lobato, ela se separa mesmo, ela começa a se separar da educação. Mas, como que eu posso dizer? Da educação formal, em sala de aula. Mas o Monteiro Lobato traz uma educação em alguns livros deles, igual a Aritmética da Emília, na Gramática, nos Serões de Dona Benta, Geografia de Dona Benta, a História do Mundo para Crianças. Como ele foi criado assim com professores particulares, com a mãe dele ensinou a alfabetização e tal, e só com 7 anos ele foi para a escola. Então eu acho que ele tinha algum esquema organizacional no cérebro dele, porque ele explica muito bem e muito divertido. Essas partes didáticas que estão no livro dele são geniais. Mas isso a gente vai falar mais no mês de outubro, que vai ser o Desafio Monteiro Lobato, e eu vou falar de cada livro dele. Bom, em 1924, um ponto foi a Associação Brasileira da Educação, a criação do Escola Novismo de 1920 a 1930, e nesse momento também a disputa dos liberais contra os conservadores. Os liberais, eles queriam democratizar, eles queriam lutar por uma escola não dualista, que era, né, uma escola para rico, uma escola para pobre, combater o academicismo e a integração, que eram os genes da inclusão. O conservadorismo, ou as escolas conservadoras, elas eram geralmente católicas e defendiam o humanismo e o enciclopedismo. Teve o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932, mas não foi as reivindicações não foram agregadas à educação. Ele defendia o quê? A educação pública e gratuita, obrigatória, né? Porque não era obrigatório, mas teria que ser obrigatório para o povo ter a mesma chance. Leiga, não atrelada a valores cristãos, como dever do Estado, né? O dever do Estado dar educação, eliminação do dualismo, todos com oportunidades, tá? Em 1891, o Estado não se responsabilizava pela educação. Ele era subsidiário. A educação era subsidiária. Quem não tem condições podia ir para o Estado. Quem tivesse condições não iria para o Estado. Hoje o Estado é obrigado a dar educação para todos. Em 1924, a Associação Brasileira da Educação teve 2 fases. Primeira fase, influência católica, que era da associação. E a segunda fase, em 1932, os membros ligados ao Escola Novismo que estavam lá na Associação Brasileira da Educação. Então, o que tinha lá? Debate sobre educação, reforma Capanema, que foi de 1937 a 1945, com Getúlio Vargas, com essas mudanças para o povo que o Getúlio Vargas propunha, que se chamava, o apelido dela era a Polaca, porque era muito parecida com uma Constituição, com uma reforma
polonesa. Gustavo Capanema, ele fez essas leis, ó, leis orgânicas do ensino. O que quer dizer? Quais eram os pontos levantados? Regulamentar o ensino primário, criação do supletivo de 2 anos, planejamento escolar melhorado, prevendo recursos, estruturação da carreira do docente e regulamentação do curso para a formação de professores. O curso teria 2 fases, 4 anos de ginásio e 3 anos de colegial. Beijo para vocês, até a próxima.